Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se vocês estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma live, hoje nossa live número 126, segunda-feira aqui no nosso horário tradicional das 7 horas da manhã, hoje dia 5 de fevereiro. Então vamos dar sequência aí nas nossas lives, deixando aqui aqueles recadinhos de sempre aqui, né? Que as nossas lives elas são de segunda a sábado, às 7 horas da manhã. E também para quem quiser dar um passo a mais, temos também disponível lá no link da nossa bio a lista de espera para a próxima turma do Clube do Básico Bem Feito, que é um clube de assinatura recorrente, onde lá temos aulas mais robustas, né, profundas, né, falando sobre temas como mentalidade, como comunicação, como a construção de hábitos, além de módulos extras como alimentação saudável, organização financeira e também um clube de leitura do livro em grupo. Aqui nas nossas lives, no dia a dia, a gente tem lives mais curtinhas, falando de temas mais reflexivos, mas que já tem uma grande utilidade aqui para o nosso dia a dia, tá bom? Então, vamos seguir na sequência. Hoje eu quero falar de um tema aqui, e é um tema que eu julgo ser assim, um dos mais importantes. Acho que, inclusive, ele é o centro aqui de todos os assuntos que eu abordo aqui no dia a dia, né? Eu falo muito sobre a questão do amadurecimento, né? da pessoa e tudo mais, mas tudo isso gira em torno da construção de algo que a gente chama, às vezes, equivocadamente, de uma forma muito distorcida do que é essa palavra, que se chama personalidade, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a formação dessa personalidade e, inclusive, algumas ciladas, algumas armadilhas que nos impedem de formar essa personalidade. Primeiro porque a grande maioria sequer sabe o que é, de fato, uma personalidade humana, né? Existe uma grande confusão. Às vezes a pessoa fala, essa pessoa tem personalidade, né? É muito comum a gente ouvir, né, pessoas falando coisas desse tipo, né? Fulano tem uma personalidade forte, né? E aí é uma grande confusão, porque isso não tem nada a ver com a personalidade, mas sim a pessoa está falando do temperamento, né? Aquela coisa do gênio, né? A pessoa ali, ela é uma pessoa que reage, né, muito rápido, é uma pessoa que às vezes sai um pouco de si, então as pessoas ficam confundindo isso com uma personalidade, o que na verdade é somente um temperamento. A personalidade é algo mais pessoal, é algo mais próprio, é algo que, se bem formado através da tua consciência, é algo que só você pode desenvolver, né? Que cada um tem a sua. Quando a gente não tem isso, a gente fica naquele efeito manada, né? A gente faz mais ou menos o que todo mundo faz e a gente não consegue se diferenciar. E qual é o problema disso? Se a gente não consegue se diferenciar, de fato a gente não está escrevendo uma biografia própria, a gente não está escrevendo uma história. Esse é o grande mal se a gente não forma de verdade uma personalidade, se a gente não tem um amadurecimento dessa personalidade. Mas por que eu estou falando tudo isso, né? Para a gente exemplificar aqui, né? Esses tempos atrás eu estava conversando com uma pessoa ali, que era um dos meus clientes, e aí ele trazia uma certa história, ele tinha ali um certo objetivo, né? O objetivo dessa pessoa era conseguir ter uma formação em direito, né? Porque ele tinha ali um sonho de dar alguns passos após isso, né? Com alguns concursos que ele gostaria de prestar, e aí ele tinha todo um plano voltado para aquilo ali. E aí, num certo momento da sua vida, logo depois dele ter planejado, dele ter colocado aquilo ali no papel, aconteceram algumas situações que são aquelas pedrinhas que acontecem no caminho de todo mundo, né? Aquilo que eu falo, né? Os sofrimentos inevitáveis, muitas vezes vêm de determinadas formas, às vezes de forma simples, às vezes de uma forma um pouco mais trágica, mas de fato todos estamos sujeitos a isso, né? E aí aconteceram algumas coisas. E aí, por ter acontecido esse tipo de situação, a pessoa ela abandonou ali aqueles sonhos, abandonou aqueles planos dela ali, né, que era algo realmente que ela estava buscando, e essa busca era uma das buscas que diferenciava a sua personalidade, porque era algo próprio dela, né? Então vocês já vão começando a conectar aí os pontos, né? Então ela tinha esse plano, aí uma semana depois ali ela mandou, né, uma lista de problemas, né, porque tinha, né, um monte de situação que aconteceu, e a pessoa estava citando aquelas situações ali como grandes catástrofes, como uma tragédia, né? Então muita pressão, dívida, e aí como se isso tudo acabasse invalidando esse desejo, esse sonho dele de fazer essa formação em direito, né? Então só estou pegando esse exemplo aqui, um exemplo, né, simples, banal até, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia,
para poder pontuar um determinado vício, né, que é um vício terrível, né, que destrói a nossa personalidade, é um vício muito visto aqui, né, no nosso dia a dia. Não sei se isso é próprio somente do brasileiro, né, porque eu também não vivi em outras culturas para poder dizer, mas é um vício terrível que a gente tem, né, de focar nos problemas, né, de focar nas situações, de focar naqueles desafios, e isso acaba por si só destruindo a construção dessa nossa personalidade que eu estou falando, né? Por que isso acontece, né? Então vamos pegar do seguinte ponto, tá? A construção dessa nossa personalidade humana, disso que eu falo que é o que nos diferencia, no fim das contas, ela é uma criação da nossa consciência, né? Aquilo que eu coloco lá no link, lá na minha bio que eu falo, né? Aqui a busca é pela elevação do nosso nível de consciência. Isso não tem nada a ver com meditação, com coisas desse tipo, com espiritualidade, não. Falando a nossa consciência no sentido de conhecermos a nós mesmos, né? Então, a personalidade humana, que é essa construção de nós mesmos, isso que nos diferencia, ela é uma criação, de certa forma, da nossa consciência, de estarmos conscientes, de estarmos atentos no nosso dia a dia de quem a gente está se formando, né? Só que o problema é que quando a gente não tem essa atenção, quando a gente não tem essa consciência, né, essa personalidade, ela é algo que vai aparecendo na nossa vida assim, ó, como se fosse um espirro, né, como se fosse uma dor de barriga, como se fosse uma tosse. Essa personalidade, ela vai se formando de maneira assim meio que espontânea. E quando a nossa personalidade é formada dessa forma, assim, meio no modo automático, né, a gente vai se tornando uma pessoa pouco diferenciada, né? A gente vai se tornando aquilo que todo mundo é, algo que todo mundo tem. Não vai ser algo marcante no fim das contas, né? Isso é o oposto da formação da personalidade, né? Porque a personalidade, ela é uma formação, ela é uma criação a partir da nossa consciência. Por quê? Porque a personalidade é aquilo que a tua biografia, né, te distingue dos demais. É aquilo que somente você tem. Você só consegue formar uma personalidade quando, através dessa consciência, você vai escrevendo a sua biografia através daquilo que só você tem. Essa pessoa tem, quando a gente olha e diz assim, poxa, essa pessoa tem uma personalidade, no sentido de dizer que, poxa, essa pessoa é uma pessoa diferenciada, essa pessoa está olhando realmente para coisas que a grande maioria não está olhando, aí sim a gente pode dizer que essa pessoa, de fato, ela tem uma personalidade. Só que o que é o problema? Quando a nossa consciência está contaminada de certos vícios, de certos cacuetes, de certas desatenções do nosso dia a dia, o que a gente acaba tendo consequentemente? A gente acaba tendo uma contaminação da nossa personalidade. Né? Se essa nossa consciência está contaminada pelos vícios, pelos cacuetes, por aquelas desatenções do nosso dia a dia, a gente contamina também a nossa personalidade. Isso vai formar o quê? Uma personalidade fraquinha, uma personalidade que é igual de todo mundo, que está ali vivendo no dia a dia, fazendo as coisas que todo mundo faz, e a gente muitas vezes não está indo para frente por causa disso, por não ter essa diferenciação, né? Então, eu quero falar com tudo isso de um vício, né, que é esse vício, no fim das contas, que eu estava citando aqui, que quando eu trouxe esse exemplo desse meu amigo, que quando aconteceu isso, ele passou a colocar todo o foco, toda a energia dele somente nesses problemas, nesses desafios, e aí com isso ele abandonou os sonhos, ele abandonou aquilo que ele queria, né? Esse é o tipo de vício que eu quero trazer, que é uma certa capacidade que a gente tem de levantar problemas, né, de levantar desafios, antes de entender o que de fato a gente pode fazer para resolver aquilo ali, né? Antes de trazer uma capacidade de encontrar soluções. Isso é um vício que está impregnado na cabeça de muita gente, e que a gente deve atuar o quanto antes se a gente quiser realmente formar uma personalidade e escrever uma história, né? Se a gente está impregnado com essa coisa, com essa capacidade de levantar problemas o tempo todo, antes de entender o que a gente de fato pode fazer para resolver esses problemas, antes de focar na capacidade de encontrar soluções para esses problemas. Então aí esse sujeito que eu citava ali, que estava ali fazendo esse trabalho comigo, antes dele pensar, né, em conseguir soluções para continuar o seu sonho, para continuar aquele seu plano de se formar em direito, né, de se tornar ali um advogado, né? Aí o que ele faz? Ele acaba focando, né? Poxa, não, na dívida que ele tem do carro dele, né? Então ele fica focando naqueles problemas que estavam fora do seu controle, e aí ele se acaba imergindo naquele mar ali de problemas, não consegue enxergar mais outra coisa, e aí pronto, aí é mais fácil o quê?
vou abandonar meu sonho, porque senão vai dar muito trabalho, né? Eu vou aqui ficar imerso naqueles desafios, naqueles problemas que estão na minha frente, e aí eu fico ali, alisando aquela coisa ali, e aí eu deixo o resto todo de lado, né? Então, a gente precisa ter um certo olhar para isso, né? Para a gente entender que de fato não adianta muita coisa, né? Isso pode parecer muitas vezes, mas então você está querendo levantar uma certa irresponsabilidade, a gente não olhar para os nossos problemas. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que no limite, todos nós vamos ter um determinado tipo de problema, todos nós vamos ter desafios. Eu duvido você conhecer alguém que não tenha desafios. Talvez tenham níveis diferentes uns dos outros, mas no limite são os mesmos problemas, né? Então, se a gente, antes da gente pensar nos nossos sonhos, se antes disso a gente ficar pensando, sei lá, na dívida que eu tenho do meu carro, sei lá, no pão de queijo que eu fiquei devendo lá em Santo Antônio da Patrulha, né? Se eu ficar pensando, poxa, eu não terminei de pedir desculpas lá para não sei quem, né? Se eu começo a ficar pensando em tudo isso, eu não vou me mover, né? Porque é óbvio, né? A gente vive num mundo que, de certa forma, né, é corruptível, ele nos corrompe de certa forma. Então, por sermos, de certa forma, estarmos expostos a esses tipos a sermos também pessoas corruptíveis o tempo inteiro, né? Então é óbvio que a gente, no limite, a gente vai ter um certo tipo de dívida acumulada, né? Às vezes é um tipo de dívida moral, às vezes é um tipo de dívida de gratidão, às vezes é uma própria dívida financeira mesmo, né? Então tem um monte de coisa que no fim das contas, a gente for parar para pensar, a gente está devendo, né? Seja algo moral, seja algo de gratidão, seja algo financeiro, no limite todo mundo, se a gente for parar para pensar, quem está caminhando no mundo e está exposto a isso, em algum momento a gente pode estar se sentindo assim, né? Só que se a gente fica olhando para essas coisas, a gente fica paralisado. E aí, se a gente fica paralisado, a gente jamais vai agir. Se a gente coloca todo o nosso foco achando que deveríamos ser pessoas que não temos esse tipo de problema, a gente acaba não agindo, a gente fica paralisado, soterrado, somente olhando para esses problemas, e aí a gente não vai agir, e aí a gente não se diferencia, né? Então, o que acontece? A nossa atenção, se a gente quer mudar isso, a nossa atenção ela precisa estar direcionada, ela precisa estar focada para aquilo que a gente quer realizar, ela precisa estar focada nas soluções, né? Quando a gente levanta muitos problemas, né? A gente eu sei que quando a gente está ali focado naqueles problemas que a gente tem, eu sei que existe uma tendência a gente ser reconhecido como uma pessoa de bom senso, né? Como aquela pessoa que não está no mundo da lua, que não é um otimista bobo, que não é um sonhador, né? Só que quando a pessoa ela age assim, só olhando para os problemas que ela precisa resolver, para as dívidas que ela tem de moral, de gratidão ou talvez financeira, ela está olhando só para aquilo ali, ela acaba no fim das contas deformando a sua consciência. E se a pessoa deforma a sua consciência, portanto ela deforma a sua personalidade. Isso a gente precisa dar uma atenção muito grande nisso aí, porque isso que eu estou falando parece que é totalmente o contrário daquilo que a gente vê no dia a dia, né? Parece que responsabilidade se tornou ficar focado nos problemas. Olha, eu preciso me agarrar aqui nos meus problemas, né? Eu preciso trazer eles como parte aqui da minha vida, senão eu pareço ser uma pessoa irresponsável, quando uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Várias vezes eu falo aqui para a gente assumir as nossas circunstâncias, as nossas responsabilidades, olhar e entender que elas fazem parte ali da nossa vida. Agora, uma coisa é tu aceitar a tua circunstância e tu agir a partir dali. Outra coisa é tu olhar para os problemas que tu tem, que eu tenho, que você tem, que todos temos, e fazer com que aquilo ali se torne uma barreira e muitas vezes uma desculpa para eu parar de agir, uma desculpa para eu parar de sonhar, uma desculpa para eu parar de desejar certos objetivos. É uma diferença muito sutil uma coisa da outra, mas existe essa diferença, né? Então, se eu fico ali só levantando problemas, né, parece que eu posso ser uma pessoa reconhecida, né, como uma pessoa do bom senso, que não é um otimista bobo ou algo do tipo. Mas, no fim das contas, o que é o maior prejuízo? É isso que eu quero, que é o ponto central aqui da nossa live. Quando eu faço isso,
eu passo a deformar essa minha consciência. A consciência de olhar realmente para a solução, para escrever, para realmente para as minhas realizações possíveis. Se eu deformo essa consciência, automaticamente eu estou deformando a minha personalidade. E se eu deformo a minha personalidade, eu me diferencio muito pouco. Porque, como eu estava falando anteriormente, os problemas, eles são todos iguais. Todo mundo tem algum tipo de dívida. Você está generalizando, eu não tenho. Sabe, em algum momento da tua vida tu teve algum tipo de dívida. Não estou falando especificamente financeira. Teve algum tipo de dívida, como eu falei, de gratidão, algum tipo de dívida moral. Todo mundo tem ou já teve em algum momento da sua vida algum tipo de problema moral. Todo mundo tem um daqueles 7 problemas que eu tanto falo aqui, né, nas lives, né? Ou a pessoa ela tem problema de luxúria porque ela está pensando em sexo o tempo inteiro. Ou ela tem um tipo de problema de gula, ela pensa em comida o tempo inteiro. Ou ela é um tipo de avarento, que ela só pensa em dinheiro o tempo inteiro. Ou ela é um tipo de preguiçoso, que ela só quer ficar deitado no sofá e não faz nada. Ou ela é um tipo de irado, ali, nervosinho, fica reagindo o tempo todo por tudo, quer sair batendo em todo mundo. Ou ela é um tipo de invejoso que não consegue se alegrar com a conquista dos outros. Ou ela é um tipo de soberbo que pensa que é Deus, né? Então todo mundo tem, no fim das contas, os mesmos problemas, se a gente for ver por esse ponto de vista, né? Ora, alguém, né, tem algum problema que não esteja mapeado numa dessas 7 coisas que eu acabei de falar aqui? É óbvio que não. Então é tudo muito parecido. Se a gente for pautar a nossa vida por conta dos nossos defeitos, por conta dos problemas, dos desafios que a gente tem, a gente não se diferencia, porque no limite, todo mundo acaba ficando igual, né? Agora, então, se eu só penso no problema, nas dificuldades, naquilo que eu preciso resolver ali, eu não me diferencio, eu acabo sendo igual a todo mundo, né? A tua personalidade, essa força humana da qual eu falo, né? A maior força humana é a personalidade, a maior força que existe é a personalidade humana. Se não sou eu que estou falando, o próprio Dr. Viktor Frankl, né? Que é uma das pessoas que eu mais admiro aqui, que dentro do ramo da psicologia, falava, né? Ele inclusive dizia, o que trata o paciente não é a técnica ela ajuda. O que trata um paciente é a personalidade humana do terapeuta. Olha para você ver se a maioria das coisas boas que você realizou na vida, a maioria das coisas boas que você conseguiu trazer para dentro do teu caráter, se não foi porque você estava olhando para o que uma pessoa de personalidade formada estava olhando, né? Aquele velho exemplo que a gente fala, né? Poxa, essa pessoa é um exemplo para mim. No fim das contas é porque a gente consegue de fato olhar para aquilo que aquela pessoa está olhando. Então, quando o Frankl falava que o que trata o paciente é a personalidade do terapeuta, ele estava querendo dizer o seguinte: quando o paciente está na frente de alguém que ela sabe que ela pode contar, ela sabe, poxa, essa pessoa aqui ela vive algo que eu estou vendo que é possível de viver, aí acaba vindo um tratamento efetivo, né? Então, quando eu falo que a força humana, né, a maior força humana que existe é a nossa personalidade, no fim das contas isso que eu tô querendo dizer. Ela só aparece como algo próprio, é a maior força. E ela só pode aparecer quando você pensa, presta atenção, que aí é o grande ponto, essa personalidade ela só aparece quando você pensa naquilo que você pode realizar e não naquilo que você não pode realizar, né? Quando você pensa naquilo que você não pode realizar, né, nas barreiras, nos impedimentos, tu não se diferencia dos demais, porque o que te impede é uma dessas 7 coisas que eu tinha falado anteriormente, que no fim das contas é igual para todo mundo, né? Então, se a gente quer deixar uma marca no mundo, né, a gente só consegue deixar uma marca verdadeira no mundo quando as nossas ações ela vem do centro, né, ela vem do cultivo dessa nossa personalidade. A gente só consegue deixar uma marca no mundo, realmente, a gente só consegue escrever uma história, a gente só consegue escrever uma biografia feita por nós que nos diferencia quando essas ações elas vêm desse centro da nossa personalidade. Mas se eu tenho uma consciência deformada, se eu tenho uma personalidade deformada, eu não consigo, porque eu estou olhando ali o tempo todo para os defeitos, o tempo todo para os problemas, o tempo todo para aquilo que está me impedindo de realizar. E eu não olho para aquilo que eu posso realizar, né?
Então vocês podem olhar aí, né? A gente pode se questionar, né, para ganhar uma consciência em relação à nossa própria vida, em relação à vida dos demais. Quando a gente olha alguém, né, quando a gente age, parece que não realiza nada, tenha certeza, não é você que está agindo. Mas que loucura, como assim não é a pessoa que está agindo? Não, eu estou querendo dizer que tu não está agindo a partir de uma personalidade humana, né? Tu está agindo a partir dos teus defeitos. Quando tu olha para a tua vida e pensa, poxa, eu estou agindo aqui, parece que, não consigo realizar nada. Pode ter certeza. Olha, faz esse exame de consciência. É porque tu está agindo a partir dos teus defeitos, daquilo que é periférico, daquilo que todo mundo tem. Tu não está agindo com base naquilo que tu pode realizar, né? Então, é tipo um conhecido meu que tinha um fetiche de casa arrumada. Parecia que a casa parecia que tá sempre sendo um showroom, né? Ele ficava muito irritado quando a casa ficava ali bagunçada, desorganizada, né? E aí ele tinha essa coisa. E aí a vida dele girava em torno daquilo ali. Mas a minha vida tá uma bagunça. Mas a minha casa tá desarrumada. Mas, poxa, a casa desarrumada todo mundo tem, né? Imagina tu pautar a tua vida naquilo ali. Então, arrumava a casa, dava uma sensação de tranquilidade, de paz. A casa ficava desarrumada. Mas a vida tá uma bagunça. Mas isso não nos diferencia de ninguém. Se eu ficar olhando para minha casa bagunçada, eu vou ali, vou arrumar quando tiver que arrumar e vou sair para realizar minhas coisas. Um dia ou outro vai estar desarrumado. Poxa, tá bom, eu vou lá e arrumo de novo. Agora imagina tu pautar a tua vida naquilo ali, né? Minha casa está desarrumada. E aí isso afeta o teu dia. Poxa, tu tá vivendo a tua vida pensando somente nesse tipo de problema, que é um problema banal no fim das contas, né? Aí é óbvio, a pessoa parece que ela nunca está realizando nada, porque o foco dela tá o quê? Tá naquela bagunça ali que faz parte do cotidiano, faz parte do dia a dia. Ora, mas quem é que não sabe que se mover no mundo, que buscar, né, algum tipo de realização, que buscar algum tipo de objetivo, não vai trazer um certo tipo de bagunça na nossa vida? É óbvio que vai. Se eu não quiser nenhum tipo de bagunça, tá bom, eu vou ali, só cumpro o meu cotidiano, dia a dia, vou lá, bato ponto, volto para casa, durmo, dou uma estudada, vou lá de novo, dou uma olhada ali, faço o que todo mundo está fazendo, vou me distraindo, né, nessas coisas assim do dia a dia, que hoje, principalmente, a gente vive num tempo que distração é a coisa mais simples, né, é oferecido para nós o tempo todo algum tipo de distração. Se a gente quiser passar o dia inteiro se distraindo, essa é a era dessa possibilidade, né? Agora, e aí? Qual é o prejuízo que eu estou tendo ao viver assim, né? Então, construir, a gente só constrói, né, essa personalidade, presta atenção. Então, beleza, já entendi, Machado, legal, eu entendi que a gente só constrói realmente essa personalidade a partir dessa consciência, a partir do momento que eu paro de ficar olhando para aquilo que eu não posso realizar e sim para aquilo que eu posso realizar. Perfeito. Então, vamos para a parte prática, né? Como que eu construo essa personalidade? É justamente fazendo isso, né? É abandonando essa coisa, né? Aqui vem o ponto prático da nossa live, que tu já pode passar a fazer a partir do momento em que tu desligar essa live, que tu sair, que a gente terminar, né? Como que eu construo essa personalidade? Eu construo essa personalidade abandonando essa coisa de colocar no centro da nossa consciência os nossos defeitos, abandonando essa coisa de colocar, né, no centro da nossa consciência as impossibilidades, as dificuldades, né? Todas as vezes que a gente faz isso, a gente abandona a nossa personalidade, né? Então, esse meu cliente que eu estava falando lá no começo, né, que aí tinha esse plano, esse sonho de formar, de fazer a faculdade de Direito ali, e aí ele acaba abandonando porque veio uma pedrinha no caminho, ele jogou tudo pro ar porque ele ficou olhando para os problemas, né? O que ele faz naquele momento? Ele está abandonando a força da personalidade dele, né? E o que ele coloca no centro da sua personalidade? Ele coloca a preguiça, né? Tipo, tá muito difícil, vou ter que fazer muito esforço, então desistir. Ele tira a personalidade e coloca a preguiça no lugar, né? Ou ele coloca a avareza, de repente, né? Porque, sei lá, agora eu acho que eu não vou conseguir pagar, então, né, tô cheio de problemas aqui financeiros, então acho que eu vou ter que abandonar. O que ele coloca? Ele coloca a avareza, né?
O dinheiro está no centro de tudo. Ah, mas precisa de dinheiro para poder fazer? Sim, é óbvio que precisa. E aí, qual é a solução que tu vai encontrar? O que tu vai buscar fazer para conseguir dar conta, né? Já que isso é uma parte do processo. Agora, se eu coloco assim, não, é um problema, então eu quero ficar aqui na minha segurançazinha aqui, então eu não vou fazer nada. Eu vou abandonar, porque é mais fácil, é um caminho mais simples. Ele colocou a avareza nesse momento na frente, né? O centro. Ele colocou a preguiça na frente da personalidade, ele colocou o dinheiro na frente da sua personalidade, né? Então, eu só começo a agir de fato quando essa personalidade, a formação dessa personalidade, ela está no centro das minhas ações, né? Quando eu estou num domínio de ação, ao invés de um domínio de dispersão, né? Então, entender isso parece muito simples, parece uma coisa, né, que a gente vê no nosso dia a dia, mas que não é falada, que muitas vezes não é integrada nessa nossa consciência. Então, olhar para isso é importantíssimo, né? Então, essa é a mensagem que eu queria trazer nessa live de hoje, né? Que a gente não abandone a construção dessa força, dessa nossa personalidade através dessa consciência. Para isso, a gente pare de ficar olhando demais, né, em demasia para os problemas, para as impossibilidades, para as dificuldades, de um modo que toda essa tralha, toda essa coisa, ela se torne o centro da nossa vida, ao ponto em que a gente fica paralisado, em que a gente não age. Se a gente não age a partir dessa consciência, se a gente deixa isso ser o centro da nossa vida, a gente está destruindo a nossa maior força, que é a força de construir uma personalidade que realiza, que escreve uma biografia. Se a gente não faz isso, lá na frente a gente vai olhar para trás e vai dizer, poxa, quem é que viveu essa vida? Não fui eu. Eu vivi todo dia igual, todo dia do mesmo jeito. Eu não me diferenciei do Zezinho, do Joãozinho, da Mariazinha ali todos os dias. Essa é uma das maiores perdas que a gente pode ter, maior do que tudo. Então que a gente não tenha essa perda, que a gente evite isso e que a gente paute a nossa vida nessa força dessa personalidade, para que aí sim a gente construa uma história que vai ter sim desafios, que vai ter dificuldades, mas que não é para isso que eu estou olhando. Isso não é o meu centro. O meu centro é para aquilo que eu posso realizar de fato. E quando eu me realizo, quando o meu foco está em realizar, ora, que dúvida, é óbvio que eu vou construir habilidades, é óbvio que eu vou construir ferramentas, né? Eu vou utilizar ferramentas, eu vou me tornar bom em algo. Para a gente realizar, a gente precisa se tornar bom em algo. E quando a gente se torna bom em algo, aí vem aquela história, né, da caixinha de perguntas que eu respondi, né, uns dias atrás. O que é autoestima, né? Essa coisa que está totalmente... a pessoa quer buscar autoestima. Eu que preciso me amar, eu preciso me sentir maravilhoso. Meu filho, se ninguém pode contar contigo para nada, tu vai fazer toda a força do mundo para se sentir maravilhoso, tu não vai ser. Desculpa aí, né? Essa história, né, que todo mundo fala por aí, autoestima é olhar para dentro. Desculpa, parece que eu estou falando um absurdo, que é o contrário do que todo mundo fala. A autoestima, o amor próprio, ele só se dá para fora. É aquilo que tu pode realizar no mundo, né? Como tu tem autoestima quando as pessoas de fato olham para ti, tu é um sujeito que as pessoas podem contar, e tu só passa a ser um sujeito que as pessoas podem contar se tu realmente vai construindo certas habilidades que tu pode colocar a serviço dos demais. Agora, como que eu vou construir isso se eu só estou olhando para problemas? Se eu só estou olhando para as minhas dificuldades? Daí essa autoestima nunca vai chegar. Vai ser só um continho de fada que tu vai te olhar no espelho e vai dizer eu me amo, eu me amo, eu me amo, e depois, no momento seguinte, tu já não se ama mais, porque tu está no mundo de fantasia. Agora, se de forma prática, no meu dia a dia, eu busco habilidades, eu busco, né, me desenvolver como pessoa, como ser humano, como profissional, eu vou formando essa personalidade, eu vou me tornando alguém útil que sabe fazer algo, porque eu estou buscando realizar, e aí sim, né, talvez, consequentemente, essa autoestima venha. Tá certo, pessoal? Então, essa foi a nossa live de hoje, né? Construa essa sua personalidade, pare de focar nesses problemas, nesses desafios, pare de ficar olhando só para isso e olhe para aquilo que você pode realizar, para aquilo que você pode desenvolver. Isso sim é que vai te ajudar a viver essa personalidade, a construir essa força humana poderosa que se chama personalidade, tá bom? Espero que tenham gostado da live de hoje, então compartilhem com mais pessoas, convidem mais pessoas para estarem aí presentes.
Essa foi a nossa live número 126. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui, terça-feira, para a nossa live número 127. Então, desejo a todos um excelente começo de semana. Fiquem com Deus e até amanhã. Um grande beijo. Tchau, tchau.